Pegue a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 24, e já se coloque em pé, reverência à palavra. Gente, eu peço por vocês, por gentileza, você que está aí atrás, não faça eu ir aí buscar você pela orelha e trazer você sentado aqui na frente. Eu acho que você não ouviu aí atrás. Os novos que estão chegando agora pela primeira vez, tampe os ouvidos. Isso aqui é só para os mais velhos. Você que está aí atrás, se você fazer barulho, eu vou pegar você pela orelha e vou botar você sentado no chão aqui, com um papel, e eu quero saber no final todas as ministrações que eu vou falar aqui. Pronto. Os novos estão liberados. Os novos, como é a primeira vez, nós não vamos puxar a orelha de vocês, mas nós vamos alertar você que o negócio aqui é mais embaixo. Posso ouvir um amém? Não perde o ânimo, irmão, fica feliz. Porque imagina você numa bagunça toda, né? As crianças, calme os ânimos das crianças, porque o Senhor vai falar nessa noite. Amém ou não amém? Então eu tenho certeza que os meus filhos mais velhos, as minhas filhas, entenderam o recado lá atrás. Vocês aqui na frente entenderam? Não, pode se levantar, irmão, não precisa sentar no chão agora, fica tranquilo. Isso é só para os mais velhos. Sabe aquelas crianças que gostam de bagunçar? Eu tenho umas crianças assim, mas são de Deus. Todos os filhos são... Amém. Posso ouvir um amém mais forte? Eu não quero ninguém dormindo aqui, irmão. Todos pegaram a Bíblia e abriram no livro de Josué. Quem não achou, levante a mão. Todos acharam? Livro de Josué, no capítulo 24 e do verso 14, e eu vou pular para o 23 e depois eu vou pular para o 24. E vai dizer assim: Josué terminou dizendo: portanto, agora temam a Deus, o Senhor, sejam seus servos sincero e fiel, esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito, e sirvam ao Senhor. No 23, e Josué continuou: então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês, e prometam que serão fiéis ao Senhor, o Deus de Israel. No 24, o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Pode pegar a sua Bíblia, guarde aí, guarde seu celular e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e maravilhoso Pai, somos gratos, Senhor, por esse momento de estarmos aqui a compartilhar de uma palavra. Que nessa noite não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo, para que eu possa ser uma caneta que vai escrever no coração de cada homem, cada mulher e cada criança e jovem que aqui está presente. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor me use com intrepidez, com autoridade da Tua palavra, e que eu possa ser um canal de bênção nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Quem pode aplaude, tome o seu assento. Glória a Deus. Eu creio que assim como eu, todos que aqui estão presentes precisam de algo novo para o nosso lar. Glória a Deus. Todos estão me enxergando bem? Estão vendo o meu rosto bem? Todos me enxergam? Diga amém. Importante que vocês me enxergam nessa noite. Então, aonde eu li para vocês aqui, já começa falando que Josué está repreendendo desde o começo do livro de Josué, no capítulo 24, o último capítulo de Josué, que ele vai repreender o povo de Deus. Eu disse povo? Isso aí, eu quero que você fale com autoridade. Cada vez que você entender e você se expressar com autoridade, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai começar a trazer na tua memória o que está bloqueando e o que você precisa romper para alcançar algo muito maior
você não tem vivido até aqui, mas eu tenho certeza que nessa campanha o Senhor vai trazer muitas bênçãos e você vai decolar na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, vimos Josué, que foi o sucessor de Moisés. Então Josué não era um cara comum. Josué foi um sucessor de Moisés. Você sabe quem era Moisés? Você sabe, né? Então imagina, um cara para substituir Moisés tem que ser muito fraco. É isso? O cara para substituir Moisés, ele tinha que ser bom, fenômeno. Tinha que haver a sensibilidade do Espírito. E o interessante é que quando o Senhor chama Josué, ele coloca no lugar de Moisés. Não foi Josué que quis, foi Deus que falou para ele: agora tu serás o sucessor do teu mestre, do teu líder, o teu mentor, nada mais, nada menos que Moisés. Agora a responsabilidade de todo o povo é sobre ti. Então ele era uma pessoa com uma autoridade, assim ou não desmerecendo, mas do nível de Moisés. Por quê? Porque Deus deu o maior cargo e confiança na mão de Josué. Por que Josué? Porque Josué andava com a liderança dele. Josué era aquele que combatia na frente da batalha, porque ele ouvia e confiava em Moisés. Então, quando ele tinha isso, a intimidade, ele começou a receber algo de Deus que ele nunca tinha recebido. Por quê, pastor? Porque é necessário você entender que quando tu anda em princípios de Deus, Deus te coloca em lugares que você nunca imaginou ser colocado, porque quem está com Ele, a autoridade está sobre você, e aquilo que você precisava, Deus te dá. Você sabe que quando Josué, ele toma a ponta da liderança, ele toma o governo de toda a terra, porque o Senhor dava a terra para o povo de Deus. E se o líder estava ali, ele que escolhia, ele que direcionava, ele que repartia, ele que abençoava, porque ele confiava em quem ele servia. Sabe o que acontece nos dias de hoje? A maioria da igreja não confia mais em Deus, porque vai buscar força nos seus próprios braços e esquece que você tem um Deus que está acima de todas as coisas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É importante, nessa primeira abertura da campanha, você entender o que Deus quer falar com a gente. Por quê? Se nós prestarmos atenção, no verso 24, o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, nosso Deus, e obedeceremos aos seus mandamentos. Quem está entendendo? Quando Josué fala para eles, Josué coloca eles na parede. Olha, o negócio é o seguinte: vocês querem continuar de verdade? Vocês querem atingir o sobrenatural? Porque isso aqui é interessante, que quando Josué faz isso, Josué está preparando eles, né, lá para frente, porque eles vão atravessar o mar, vão atravessar um córrego. E nesse momento de atravessar o rio, eles param ali. Josué disse: o negócio é o seguinte, tu quer continuar? Vocês querem provar o que vocês nunca provaram? Vocês querem alcançar aonde vocês nunca alcançaram? Vocês querem territórios que vocês nunca sonharam em conquistar? Vocês querem uma família a qual você nunca pensou em ter? Então tem o seguinte, imagina o povo dizendo: mas que negócio é esse? Claro que eu quero, tu sabe que eu quero. Se eu perguntar para vocês aqui, tu quer o melhor para a tua casa, né? Você vai dizer: claro, pastor. Uns vão até chorar, uns vão até dizer que não estão conseguindo alcançar. Josué estava nesse nível com o povo. Olha, o negócio é o seguinte: eu conheço vocês, eu conheço a tua casa, eu conheço os teus filhos, eu conheço o teu trabalho, eu conheço o teu andar, eu conheço o teu deitar, eu conheço vocês. Por eu conhecer vocês, chegou o limite de vocês agora. Agora ou vocês rompem com esse engano que vocês têm carregado e avance para frente, ou vocês daqui para lá, vocês não me acompanham mais. Por quê? Porque não tem lugar mais para fracassado, não tem lugar mais para quem não tem visão, não tem lugar mais para quem não quer alcançar aquilo que nunca alcançou. Quer continuar assim? Então volta para cá, não, só para lá.
Isso é interessante você entender que se nós falarmos isso na igreja hoje, né, você vai dizer, não, mas isso não cabe para a igreja. Porque o povo de Deus, o evangelho, que é a religião hoje, nossa, né, vai falar que não é para nós. Por quê? Você vai entender mais para frente um pouquinho. Olha só. E o povo caiu na realidade, que eles disseram que iam servir o Senhor. Diz para Josué, eu vou servir o Senhor, o nosso Deus. Agora eles entenderam, agora é tomar posse de um único Deus. Quem está entendendo? Então agora eles entenderam o processo, tá? Olha só, mas vamos lá. Na sua opinião, você pode ficar para você aí, mas olha só, na sua opinião, qual será o maior engano que a maior parte das famílias estão enfrentando nos dias atuais hoje? Nós estamos vivendo num engano fenômeno. E para você, qual seria esse maior engano que a gente está vivendo nesse tempo que nós estamos hoje? Fique pensando para você, tá? Fique pensando, faz uma conjectura na sua mente. Ah, que engano será? O que é isso? O que não é? Fique pensando, mas eu quero dizer para vocês, buscando muitas informações, não tem fonte segura para afirmar, mas você vai entender que isso é verdade, tá? Os maiores enganos, sabemos que uns dos maiores enganos estão vinculados ao número de religião e seitas que têm distorcido a palavra de Deus e diminuído a importância da família, como se não fosse criada por Deus. E olha só, e invertem valores que Deus constituiu na humanidade. Você conseguiu entender isso aqui? Se você parar para pensar, você vai ver que hoje é isso aí mesmo. Hoje os enganos, tem muitas religiões hoje, que foi criada muitas religiões. Por quê, pastor? Por causa da ganância do dinheiro. Se você não sabe, se você criar uma igreja e ter um sucesso um pouquinho melhor, ela é uma fonte de renda muito benefícia. Tem um benefício muito bom para uma renda de dinheiro. Você sabia disso? Então, isso qualquer religião, gente, tem religião para fazer um trabalho, tem que dar muito dinheiro. Você sabia disso? Então tem seitas aí para você entrar, você tem que dar dinheiro. A igreja não cobra, o evangelho não cobra dinheiro na entrada, mas no meio do culto ele pede a tua oferta. Pastor, mas só um pouquinho, está falando de nós? Estou falando das religiões, e eu não posso excluir o evangelho, porque se eu fazer uma pergunta para você, eu quero que você seja sincero no seu coração, né? Ontem nós estávamos jantando com uma família muito querida nossa, e lá eu fiz essa pergunta que eu vou fazer para vocês agora, né? Se eu perguntar para você, você conhece muitos pastores aí, já viu falar de diversos pastores, sim ou não? Você acha que todos os pastores que existem no mundo, no Brasil só, é de Deus? Hã? Não? Você está entendendo isso aqui? Então quer dizer que muitos evangelhos não estão seguindo o que o Senhor quer. Por quê? Porque eles não são de Deus. Você vai à igreja aí, o cara fala do dinheiro do começo ao término. Fala de dinheiro direto. Pastor está batendo pedra no irmão lá da igreja. Não, misericórdia. Não vou dar nome de nenhuma denominação. Só que a palavra do Senhor não é dinheiro. A palavra do Senhor é arrependimento. Arrependei-vos. Arrependa-se. Arrependei-vos. Se não haver arrependimento, não há conversão. Porque o que acontece com o evangelho? Muitas pessoas vêm para a igreja porque querem uma cura. Muitas pessoas vêm para a igreja porque querem um casamento feliz. Mas depois que conquistam isso, nunca mais aparecem na igreja. Já vi diversas pessoas fazerem isso. Você nunca viu isso acontecer? Conheceu um irmão, estava com enfermidade. Aí nós aqui, tem exame guardado antes e depois, câncer maligno, e depois o câncer curado. Nunca mais vi a pessoa. Você está entendendo? Pessoas que vieram para cá, eu separei, agora não quero saber, e lá, eu quero que Deus volte a mulher. A mulher voltou, nunca mais voltou na igreja. Aí estão falando disso aqui, Josué está dizendo, essa linha de pensamento, dizendo que é para eles deixar, mas o maior engano hoje são as religiões, gente.
porque é uma confusão de mente. Você está aqui comigo, eu estou ministrando algo para você. Você vai lá na outra igreja e é ministrado totalmente diferente do que eu estou dizendo para você. Lá eu estou dizendo que aqui, se não tiver arrependimento, não tem conversa, Deus não age. Aí você vai lá e dá uma oferta de tanto, Deus te prospera, você recebe, aí você diz, bom é aqui. Você está preocupado com o dinheiro ou com a sua salvação? A palavra de Deus diz que eu tenho que pregar as boas do reino, e lá no reino não vai ter dinheiro. Mas você precisa entender, o que eu estou tentando abrir a sua mente, é a mente aberta para Deus. O dinheiro vai ser assim, ó. Não sei se você está conseguindo pegar isso aqui. Quem tem o coração no dinheiro, na frente de Deus, nunca vai alcançar o dinheiro que almeja. Porque o teu coração não está em Deus, ele está no dinheiro. Quem está entendendo? Está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Então, é diminuído, os princípios são quebrados. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Deus deixou uma instituição para a família, sim ou não? Sim. Vai ter o homem e a mulher, serão um só, procriarão, terão filhos, netos, bisnetos, tataranetos. É isso que o Senhor deixou, sim ou não? Sim. Mas no mundo de hoje não, é diferente, é inversão de valores. A constituição que o Senhor deixou não vale mais. Automaticamente estão gerando algo na minha cabeça dizendo que eu posso fazer o que eu quero, não é mais o que Deus ordenou. Quem está entendendo? Porque eu sou assim, eu nasci assim, é desse jeito que... Ei, você faz a escolha que você quer, mas o princípio é um só. Só existe um princípio. Quando Josué está dizendo, olha, o negócio é o seguinte, você quer passar para lá? Você quer viver o sobrenatural? Para o seguinte, para todo mundo aqui. Fique todo mundo aqui. Tire tudo o que você tem na sua bagagem. Tudo que está na mochila. Gente, eu só fui entender isso aqui quando eu fui em Israel. Quando eu fui no museu. E quando eu vi as mochilas que os egípcios carregavam, você não vai acreditar. Quem já viu o filme do Indiana Jones? Você viu que ele entrava no mato, não tinha os índios lá, os que carregavam os negócios nas costas, umas malas enormes. Você já viu isso? Eles levando o acampamento. As mochilas dos egípcios naquela época, e depois para o povo de Israel, que eles carregavam quando peregrinavam, era uma mochila enorme. Por isso que você vai entender, Josué disse, o negócio é o seguinte, deixa todos os deuses aqui. Todos os deuses que tenham antepassado, deixa aqui agora. Tira da mochila, desvazeia tudo e vamos atravessar para lá. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Gente, só para você raciocinar na tua mente, que tamanho está a mochila que você tem carregado? Só para você imaginar agora, que tamanho está a mochila que você tem carregado? Rompendo com o engano deste mundo. É importante eu entender isso, claro que é. Porque se eu não entendo, eu vou seguir sendo enganado a vida inteira. Por quê? Porque isso vem de geração. Quem pegou? Você não é enganado porque você nasceu enganado. Você é enganado porque veio da geração. Não era só do teu nascimento, já era de outros nascimentos. Você vem de geração. Daí o teu pai era assim, você é assim, sua avó é assim, seu tataravô é assim, e aí você também era assim. Quando Josué diz, ele diz, tem que romper com os antepassados. Quem está entendendo, gente? Quando ele fala isso, ele está dizendo assim, estou te dando um livre-arbítrio diferente hoje, faça a tua escolha, só tu. Por que Jesus disse que a salvação ela é individual? Porque a escolha é sua. Você não vai dizer lá no julgamento, na hora que você ir para o céu, mas foi o meu pai que me fez assim, foi a minha mãe que me fez assim. O Senhor vai dizer assim, não, mas eu também tinha dito lá para você que era individual, e eu te dei uma oportunidade de tu romper com o engano, de tu romper com o engano deste mundo, mas tu não quis. Então a escolha é sua. Mas nessa noite eu quero abrir a sua mente para romper. Estou pregando para crente. Eu não estou pregando para pessoas aqui desviadas. Eu acredito que se tiver uns 3 ou 4, é muita pessoa que não é crente. O resto tudo aqui é crente. E eu estou pregando para pessoas que não seguem a igreja, uns 20, 30, mas tem o coração voltado a Deus. Talvez você está vivendo no engano.
Mas eu também estou pregando para pessoas que estão na igreja que tem coisa na mochila que tem que deixar. Você não vai alcançar o sobrenatural de Deus se você continuar com a tua mochila pesada. Aí eu pergunto para você, quantas vezes você já pensou em desistir porque você não está aguentando o peso que você está carregando? Quantas vezes que você já pensou em tirar a sua vida? Quantas vezes que você pensou em pegar a estrada e continuar reto e não voltar mais? Quantas vezes? Por quê? Porque parece que você não vai conseguir carregar o peso que você está carregando. Muitas vezes você pensa que você não vai aguentar, você vai cair de tanto peso que você tem. Quem está entendendo, diga amém. Então, nós temos que romper com o engano. E aí eu estou pregando para pessoas que são meus discípulos diretos, que possam ter coisas na bagagem, sim. Por que vivemos no engano? Porque não obedecemos corretamente a Deus e o que Ele deixou na Bíblia. Eu quero fazer do meu jeitinho, eu tenho que dar o meu jeitinho. A Bíblia é caretice. Eu preciso mudar um pouquinho para me adaptar. Quem está entendendo? Eu tenho um desejo, mas eu tenho que fazer isso aqui porque eu preciso, né? Gente, Bíblia é Bíblia e não muda. Você muda, mas a Bíblia não muda. É o único livro do mundo que não foi mudado, nem ponto, nem vírgula. É o único livro do mundo que você lê e ele se renova todo dia. É o único livro do mundo que não terminou. É o único livro do mundo que é mais vendido. Quantos livros você que gosta de ler já comprou e já acabou? Não sabe nem onde é que está. Sim ou não? Quantas revistinhas você comprou? Quantas revistas você comprou? Você nunca leu ela, terminou, acabou, não tem graça mais. Sim ou não? Mas a Bíblia não perde a graça. Porque a graça é de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Olha só, portanto, ponha em primeiro lugar o reino de Deus. Isso aqui é Bíblia, tá? Olha só. Portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. E aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará tudo essas coisas que vocês precisam. Coloque primeiro o reino de Deus na sua vida. Você está vivendo. Tudo é importante para a sua vida, gente. O dinheiro é importante, o trabalho é importante, a tua vida sentimental é importante, mas coloque na tua vida em primeiro o reino de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Está escrito no livro de Mateus 6:33. Então temos que colocar o reino de Deus em primeiro. Você tem que colocar o reino de Deus em primeiro? Sim, sim. Mas será que estamos fazendo isso? Ou estamos buscando tudo o que nos faz bem e esquecemos das coisas de Deus? Quem está pegando isso aqui, gente? Ou você está buscando aquilo que te agrada, ou você quer aquilo que te faz bem e está esquecendo de colocar em prioridade. O que você está fazendo? Como você está se suportando? Você de fato está colocando Deus em primeiro lugar da sua vida? Falar é fácil, irmão. Falar eu digo, estou colocando Deus em primeiro. Deus o livre. Se perguntar para cada um, não, Deus é primeiro. Mas lá no fundo, Deus é o primeiro. É isso que eu quero que vocês entendam. Mas eu quero dar um exemplo de algumas coisas aqui que vocês possam estar carregando ainda ou guardando ainda, porque era do teu avô, era da tua avó, era do teu pai, enfim. Vou dar alguns exemplos aqui. Pessoas que estão sendo enganadas pelo desejo deste mundo, buscam em primeiro lugar, olha só, presta atenção no que eu falei. Pessoas que estão buscando os desejos de si próprio, elas buscam em primeiro lugar casa, carro, homem, mulher, filhos, idolatria, pai, mãe e a si mesmo. Quem está entendendo aqui, gente? As pessoas que buscam em primeiro lugar, ela vai buscar primeiro casa. Eu não posso ir buscar a Deus porque eu preciso correr atrás da minha casa. Eu não tenho tempo de orar porque eu estou correndo demais porque eu quero a minha casa. Gente, isso tudo é importante, tá? Carro. As pessoas que amam mais o mundo, primeiro elas não têm tempo de ir na igreja porque elas fazem um carnê que eles dão até uma comparação com a Bíblia, de tão grande que é, e aí tem que trabalhar e não tem tempo para Deus, não tem tempo para orar,
não tem tempo para ir numa igreja. Se convido você para ir na igreja, não, outro dia eu vou, porque eu tenho que trabalhar até de noite, porque eu não tenho tempo para Deus. Gente, isso aqui vai cair por terra hoje. Você tem que ajustar o pH espiritual. Você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Você vai conseguir fazer tudo o que você quer, mas primeiro é Deus, primeiro as coisas de Deus. E aí você vai começar a entender melhor. Homem, tem mulher que Deus o livre, busca homem, a paixão, né, a incontrolável, que esquecem de Deus, morre pelo homem, matam pelo homem. A mesma coisa é homem por mulher. Coloca a mulher na frente de Deus. Se tu colocar a mulher na frente de Deus, a tua família é destruída. Tua família nunca foi projeto de Deus. Tanto a mulher quanto o homem, se colocar algo na frente de Deus, o homem ou a mulher na frente de Deus, a casa dela não foi criada por Deus. Por quê, pastor? Porque ela não vai ter a mente consolidada, e a sua casa vai ser destruída, e ela vai ser como uma mulher tola, que destrói a casa falando. Mas a sábia consolida o seu lar no silêncio. Porque o Espírito Santo que você confia tem que beliscar o teu marido. Ele vai ter que dizer: bom, tu vai te acordar ou tu não vai, pô. Tu não está vendo que a mulher está passando, está se humilhando, quieta, está vendo tu fazer tudo isso aí, tu vai te acordar quando? O Espírito Santo fala, irmã. Senão a Bíblia não dizia que a mulher sábia consolidava a casa. Consolidar é isso aqui, ó. Não é espalhar, é isso aqui, no silêncio. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E aí muitos pais, muitos filhos se dedicam, muitos pais e muitas mães se dedicam focada nos filhos, porque o filho é uma idolatria dela. Aí meu filho, aí minha filha, né? E aí não está nem aí para Deus, tem um negócio, não, eu tenho que fazer a comida do meu filho, ei, ninguém está mandando você desamparar teu filho. Se programa mais cedo então, porque no dia do seu compromisso com Deus, você tem que estar lá, você tem que se expor, você tem que dizer: Senhor, eu estou aqui porque eu preciso de Ti. E o que vai consolidar você é a igreja, irmão. Mas não é qualquer igreja, você tem que saber aonde você vai. Jesus disse para os discípulos: quer conhecer o profeta de Deus? Anda com ele. Quer ir para uma igreja que você gosta também, irmão? Então primeiro vai andar na casa dele. Vai na casa do pastor, chama ele lá: pastor, vem na minha casa. Ah, não tem tempo, então ó, vai pastorear outro rebanho, eu tu não pastoreia. Porque pastor que não conhece, não abre a casa para você entrar e não vai na tua casa, não é um pastor de ovelha. Você tem que entender quem é o pastor que você está sendo pastoreado. Você tem que escolher a igreja. Se você pegar uma igreja, dessas igrejas que pregam só prosperidade e não prega a tua salvação, vou te dizer um conselho: sai fora. Por quê, pastor? Porque você vai perder o que é mais importante: salvação. Pode acreditar, todo homem de Deus e mulher de Deus, ele tem que ser próspero. Deus dá estratégia para você voar, mas primeiro rompa com o engano que está te enganando. Então, muitas vezes, gente, nós crentes temos uma estatuzinha lá, uma imagenzinha guardada lá na sala, guardada dentro do roupeiro para ninguém ver. Tem um santinho guardado que ninguém vê. Pastor, o que é isso? Pasme, tem pessoas que têm. Ah, isso aqui era da minha mãe, isso aqui era do meu avô, isso vem acompanhando a família inteira. Quem está entendendo isso aqui, gente? Estou falando para crente. Eu não estou falando para você que não é da igreja, você nem vai entender isso aqui. Só entende quem sabe. Ei, às vezes você vai ter que dar uma revisada, botar a tua casa em ordem, hein? Lembra de Isaías, quando ele vai lá para o rei Ezequias e manda um recado que ele vai morrer? Quem lembra disso? Amém? O que ele disse? Depois que ele vai lá, o cara vai morrer, o cara começa a chorar, o rei começa a chorar, Ezequias começa a chorar, vira para a parede e diz: Senhor, lembra quantas coisas eu fiz? E começou a chorar. No meio do caminho o Senhor diz: Isaías, volta lá, dá um recado para o rei. Senhor, já fui. Não, dá um recado lá, vai lá. Já fui, já falei, agora vai morrer. Não, vai lá e diz que ele vai viver mais 15 anos. Só diz uma coisa para ele, Isaías: diga para ele colocar a casa dele em ordem. Manda ele dar uma revirada na casa dele, porque tem umas coisas que não me agrada. Gente, se tem alguma coisa só no mundo inteiro, é que Deus é ciumento. Deus não compartilha você com ninguém. Se você colocar algo na frente dele, eu quero dizer, você está lascado. Quem está entendendo?
Amém ou não amém? Então você tem que abrir a sua mente. Pode ser que você tenha algo aí, e isso está bloqueando você. A Bíblia diz, não é eu que digo, tá? Olha só, então quando você tem alguma coisa guardada lá, você tem que vigiar, né? Pai, mãe, o filho adora mais o pai, adora mais a mãe, não tem tempo e acaba deixando de buscar a Deus. E aqueles que amam a si mesmo, começam a se idolatrar a si mesmo, gente. Isso aí é um maior perigo. Começa a colocar roupa que faz bem, começa a se vigiar bem, quer estar bonito, quer estar, né? Todo mundo quer estar bonito, irmão, mas que você queira ter bonito para vir para a igreja, que você esteja bem arrumado para vir para a igreja. Ah, pastor, vai falar de veste? Não falo de veste não, irmão, eu falo de caráter do Espírito Santo, porque o Espírito Santo te revela quem você é. Quer se arrumar para vir para a igreja, se arruma, mas vai no espelho lá e diga para o espelho, diga, Espírito Santo meu, eu estou bem arrumado para ir para a tua casa? Se ele vai falar no teu ouvido, irmãozinha, você vai ter que ajeitar alguma coisa, né? Eu te digo que você está errada, eu te digo que você tem que se arrumar de novo. O Espírito Santo vai falar isso aí. A Bíblia diz no livro de Mateus 10:37, pega isso aqui, isso é Bíblia. Olha o que ele vai dizer: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que eu, ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. É a Bíblia que está dizendo. Se ele está dizendo isso das coisas mais importantes para você, aí eu te pergunto, uma estátua guardada, um santinho guardado, será que ele vai ficar bravo? Sim ou não? Sim. Claro que vai. Olha só, importante. Quer dizer que eu não posso pensar em mim? Claro que você pode, irmão. Desde que você esteja com Jesus no centro. Aí você pode pensar em você. Quem está entendendo? Desde que você esteja o Senhor no controle, aí sim você pode pensar em você. Você bota o Senhor em organização, organiza a tua casa, faz que nem ele falou lá para o rei: organiza a tua casa, bota em ordem. Do jeito que você está, não está dando. Organiza tudo, porque você vai ter tempo para mim, tempo para o teu reinado, tempo para a tua mulher, tempo para os teus filhos, tempo para a tua organização, porque se eu estiver no centro, eu te dou o tempo para tudo. Amém? É importante você entender isso. Livro de Lucas 4:8 diz assim: Jesus respondeu: está escrito na Sagrada Escritura, e afirmo: adorai o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. Não tem como você servir ninguém, irmão, somente a Deus. Ele vai dizer: amarás o Senhor e adores o Senhor, somente o teu Deus, e mais ninguém. Rompa com o engano que você está sendo enganado, irmão. Talvez a sua idolatria de si mesmo é você estar olhando no Face e está tentando entrar para dentro do telefone. Você não aguenta ver as irmãzinhas vestidas daquele jeito. Talvez as irmãzinhas estão vendo lá no telefone, estão loucas para entrar para dentro do telefone, porque os irmãozinhos estão muito bonitinhos. Mas, irmão, isso aqui é coisa de Satanás. Se você tem esses desejos sexuais, isso aqui é algo que o Senhor abomina. E não tem como você avançar se a tua mente está bloqueada. Você não entendeu primeiro Deus. Quem ama primeiro Deus, quando o povo entendeu, disse: nós vamos obedecer os seus mandamentos. Então você tem que romper com o pecado, irmão. Você não pode, entender que você tem que romper com o engano, continuando errando. Você tem que entender que Deus está falando aqui: eu quero te dar o melhor, mas você tem que entender qual é o melhor que eu tenho para você. Aí você quer ter finanças, quer ter carro, quer ter casa, mas Deus é o último. Se Deus é o último, Ele não te leva para o primeiro. Se Ele for o primeiro, Ele te faz tudo você entender, irmão. Tem uns que vão ser ricos, bem ricos, tem uns que vão ser pobres, tem uns que vão desfrutar melhor, mas se você tiver Deus, não importa o que você tem. Se você tem Deus e a tua dinâmica é para crescimento em prosperidade, você vai ser próspero. Se está bom para você do jeito que você está, Deus vai fazer esse momento ser o melhor momento para você. Só também não tenha ciúme do irmão que está voando, Almeje, celebre com o irmão, porque talvez você pode estar bloqueando, porque você está sendo enganado, porque o irmão está crescendo, você não. Tem que romper com as coisas que te cegam, irmão, para não ver o que Deus tem para você e a sua família.
porque família é projeto de Deus, e o que o inimigo quer é que nós ficamos no engano. Rompa com o engano nessa noite. Você precisa romper para quê, pastor? Para você voar na tua família. Porque quem é que não quer ter uma família boa, irmão? Todos. Outra coisa que fazemos de desgraça, olha só, e o que desagrada a Deus, tipo, confiar como em coisas, como amuleto. Quer ver? Talvez você vai dar risada agora, mas você vai dar risada porque talvez você tenha isso e você nem sabia. Vamos lá, alguns exemplos aqui, ó, de adoração, de confiança, tá? Confia numa ferradura, não levanta a mão. Mas será que você não tem uma ferradura pregada na casa, na porta? Eu tinha. Eu tinha uma ferradura na porta, para dar sorte, né? Quem já não teve, gente? Quem é homem bastante, mulher o bastante, que teve isso, levanta a mão. Uma ferradura. Só 4, 5. Tá, levanta a mão agora quem não quer falar que teve. Você está entendendo o negócio aqui? Talvez você tenha, ainda tem. Se você tem, você tem que ser um engano. Tem que romper com esse negócio aí. Ó, uma ferradura. Outra coisa, quem que tem guardado no chaveiro da chave? Ó, ai. Na chave do carro, um pé de coelho. Na chave da porta, um pezinho de coelho, bem peludinho, bem bonitinho. Eu tinha, irmão, um pezinho de coelho na chave da casa, né? Pra quê? Né? Eu nem sei para que serve aquilo, gente. Para que é o pé de coelho? Fertilidade. Aí eu vi como os irmãos sabem de cor. Você falasse em cor, um monte ia dizer. Porque já teve um pezinho de coelho, coitado do coelho. Olha só, quem já teve na carteira ou tem um trevo de 4 folhas? Ninguém. $1 na carteira para chamar dinheiro, gente. Um santinho guardado lá, irmão, na carteira. Uma semente de lentilha, irmão. Uma figa vermelha no carro, preta com branca, preta e vermelha. Aí, ó. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu tinha tudo isso. Figa, né? Nos cavalos que eu tinha, botava figa, amarrava figa, fita vermelha nos cabelos dos cavalos, botava tudo para não dar olho grande. Isso aqui é o maior engano. De repente você está falando aqui, você está dando risada, mas você está pensando quantas coisas você tem guardado. E vocês são crentes, e nós somos crentes. Tem que dar uma revirada na tua casa, porque talvez tenha alguma coisa que é uma legalidade, está bloqueando. Pastor, isso funciona? Gente, isso é verdade. Isso é verdade. Se eu trazer testemunho aqui de pessoas que pegaram coisas da rua, como coisas simples que acharam na rua, um armário, uma estante que levaram para sua casa. Depois eu tive que ir lá expulsar demônio que tinha tomado conta daquela casa. Você vai achar que é uma bobagem, mas é testemunho vivo. Eu não vou citar o nome da pessoa porque eu não falei com ele, mas a hora que eu vou falar com ele, eu pedir autoridade, eu vou falar, e ele é testemunha de que é verdade. Pastor, como assim? De uma estante, de uma ferramenta que era coisas consagradas a demônios, e a gente nem sabe o que pega. Achei uma mesa na rua, vou levar para casa, né? Achei um sofá na rua, vou levar para casa. Quando o cara esquece, tudo bem, mas agora quando ele toca fora no lixo, você pega do lixo, porque não presta nem para ele, também não presta para você. Posso ouvir um amém? Isso é verdade. Então, se você tem alguma coisa dessa, gente, se você tiver hoje, na hora do altar, se você tiver dólar, trevo, figa, pé de coelho, santo na sua carteira, hoje você vai deixar isso aqui, tudo aqui, ó, que você vai romper com isso aí. Se você tem na sua casa, você vai tocar tudo fora. Pastor? Sim, por quê? Porque você é servo do Senhor. Posso ouvir um amém? Isso aqui é importante a gente saber. A gente pode ficar, não, mas às vezes a gente tem isso aqui, e eu não posso ir 7 dias no monte, uma vez por semana, para orar lá para a sua casa, e você tem vínculo lá, e eu não vou alcançar o objetivo. Então já começa assim, essa campanha, para você romper com tudo. Não adore outros deuses. No livro de Salmos, deixa bem explicado por que não adorar outros deuses. Cada coisa dessa tem um símbolo.
de alguma coisa de vínculo, tá? Então, só para você entender o que eu vou falar aqui, que está no livro de Salmos 115, 5 ao 8, que diz assim, ó: eles têm bocas, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não podem pegar, têm pés, mas não andam, a garganta deles não sai nenhum som. Que, olha só o 8, pega atenção no 8, que fique igual a esses ídolos, aqueles que o fazem os seus e confiam neles. Você viu o que Deus falou? Que fiquem igual. Como assim, pastor? Que fiquem paralisados, sem andar, sem comer, sem falar, sem ver, sem ouvir. Quantas pessoas que estão andando aí estão paralisadas, não conseguem avançar, tudo dá errado, enfermidade na casa, trabalho dando mal, casamento destruído, toda hora dá um problema. Quem está entendendo? O Senhor no 8 do 115 dos Salmos, Ele vai deixar isso bem claro, que fique igual àqueles que fazem esse tipo de coisa como o ídolo deles. Rompa com o engano do desejo desse mundo. Posso ouvir um amém?